muito bem. Vamos dar início aí à nossa aula de Sociologia do segundo ano e vamos tratar de forma específica desses temas aí que vocês podem ver aqui do lado esquerdo, né, da coluna. De onde vem a diversidade social brasileira? Então, esse é o problema central de toda a matéria, é a questão fundamental. Depois a gente vai falar de como foi formada a população brasileira, a questão do estrangeiro no nosso país e, por fim, então, que foi o tema que a gente mais se dedicou nesse bimestre, que foi a questão da formação de forma específica. A gente vai tratar hoje, vai fazer a leitura de um texto sobre a aculturação e a assimilação. Então, aqui nós temos as habilidades, né, que vocês estariam desenvolvendo ao longo dessas atividades que foram postadas e foram recomendadas nos textos, nos vídeos, etc. Então, vamos direto para a leitura do texto. Né? Se vocês observarem, né, entrarem no site aqui, vocês vão, esse site aqui, ó, www.2fsa.br, vocês clicarem aqui, vocês vão ver um texto, um resumão, né, de todos esses conteúdos que eu falei antes. E mais para a gente ir direto ao ponto que nos interessa hoje, vocês deveriam ler daqui para baixo, da onde fala da questão da formação da diversidade brasileira, né? E o que eu vou ler com vocês hoje é esse trecho aqui, né? Vou ler um fragmento com vocês que vai tratar do conceito de aculturação e assimilação, certo? Então, vou abrir aqui uma janela melhor. E aí eu vou dando algumas pausas e comentando aí com vocês. A população brasileira, diversidade nacional e regional e a formação da diversidade brasileira. A diversidade sociocultural que existe em nosso país está também relacionada com a reflexão sobre a questão da raça, das etnias e do preconceito, bem como a migração e do estrangeiro. É importante o desenvolvimento de um olhar crítico sobre a diversidade sociocultural brasileira e, com base nesse olhar, urge refletir sobre a própria realidade. Pode-se abordar o tema da diversidade sobre os mais diferentes pontos de vista, histórico, geográfico, socioeconômico, entre outros. Aqui, porém, focaremos a diversidade sobre a perspectiva sociológica, estabelecendo sempre que possível um diálogo com outras disciplinas. Para tanto, a proposta de iniciar com uma reflexão sobre a diversidade brasileira, para depois refletir sobre as tensões na formação dessa diversidade. Essa diversidade que a gente fala social brasileira, ela se dá tanto por conta das matrizes culturais que se fundiram, né, que vieram habitar esse continente, desde os indígenas, que entre si também tinham várias culturas diferentes, né? Quando a gente fala indígena, a gente pensa em uma tribo só, nunca foi isso. Tinham várias tribos que guerreavam entre si, com costumes, tradições, crenças diferentes, e assim também vieram os europeus, né? E quando falamos europeus, vários povos europeus, dentre eles os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, e mais para frente, né, claro, já não na época da colonização, mas já no pós-guerra, nós também vemos a chegada de alguns imigrantes italianos, japoneses ao nosso país e que alemães também que vão estar contribuindo com a formação do nosso país. Mas então a diversidade no Brasil, além de ser regional, né, norte, sul, o sudeste, o nordeste, nós
vamos ver ritmos musicais diferentes, costumes, danças, manifestações de fé diferentes. E também é interessante notar que existe uma polêmica, né, de que se haveria uma diferença entre assimilação cultural e, por outro lado, deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui vai falar do saneamento, algumas coisas. Um pouquinho mais para baixo aqui, que eu quero que vocês deem uma olhada. Falar do estrangeiro, depois vocês vão ler isso com mais calma. Bem, aqui vamos refletir sobre as tensões que podem ser geradas entre os povos e os velhos habitantes de uma localidade, na composição dessa diversidade que eu acabei de falar. Mas não pretendemos fazer uma análise histórica da questão do Brasil, pois esta já é trabalhada pelo professor, outros professores. A ideia é promover uma reflexão a respeito de alguns conceitos importantes para aprofundar o tema da diversidade, como a aculturação, é isso que eu queria falar ali em cima, que eu acabei deixando em aberto, a aculturação e a assimilação. Qual é a diferença, então, né? Como é que povos de diferentes culturas, né, os indígenas, os europeus, os afrodescendentes, né, os africanos e tantos outros também, em número menor, mas também que contribuíram para o desenvolvimento do nosso país, daquilo que a gente chama hoje de Brasil, né? Então, como que esses dois conceitos, a aculturação e a assimilação, podem nos ajudar a compreender essa coisa chamada Brasil? Bem, todos os grupos que vieram aqui sofreram algum tipo de preconceito, mas nenhum grupo sofreu tanto quanto os negros. Para compreender os conceitos de aculturação e assimilação, enfatizamos que alguns temas relacionados à adaptação daqueles que migraram, como a religião, a língua, a alimentação, os costumes e outros mais, estão diretamente relacionados com a formação da diversidade. Vamos explorar aqui algumas tensões que podem se desenvolver a partir disso. Muito bem. Então, o que vem a ser o conceito de aculturação e assimilação? O termo aculturação foi criado em 1880 por um antropólogo chamado J.W. Powell para designar as transformações dos modos de vida do pensamento dos imigrantes em contato com uma sociedade estadunidense. Então, um grupo de pessoas que sai de uma determinada região e, nesse caso citado no trabalho citado, foi até os Estados Unidos, né? A aculturação não significa deculturação, simplesmente, pois o a no início da palavra não supõe a falta de privação, ou a falta de ou privação, como ocorre com outras palavras, por exemplo, amorfo, sem forma, ou amoral, que significa alguém que não tem forma. Não é esse o caso da palavra aculturação. O a no início da palavra vem etimologicamente do latim ad, que significa um movimento de aproximação. Com o passar do tempo, a palavra transformou em conceito para explicar o contato entre diferentes povos e, a partir de então, o termo ganha outra significação. Então, aculturação, né, e aqui vocês veem o número 4, ó, né, em cima dessa palavra, porque ele é uma forma de citar, né, trabalho científico, tá? Essa citação que vai seguir tá tirada desse livro, tá? A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, de Dennis Cutt. Foi publicado no ano 2002, certo? Então é só para saber, né, da onde que a pessoa tá tirando essas ideias, não são do nada. Tem alguém que pesquisou, se aprofundou sobre o assunto. Bem, então o que esse Dennis Cutt diz? A aculturação é o conjunto de fenômenos que resultam de um contato contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas diferentes e que provocam mudanças nos modelos, patterns, culturais iniciais de um ou dos dois grupos. Ou seja, a aculturação
seria, de alguma forma, essa aproximação, essa troca entre culturas. Tá? Então, você tem uma cultura estrangeira que sai da sua origem, se aproxima de outra, e essas culturas acabam, de alguma forma, trocando experiência, trocando costumes, e aí muitas vezes até criando uma outra, né, que acaba mediando essas duas. Então, isso seria a aculturação. Portanto, para citar um exemplo, né, no caso aqui, os portugueses indígenas. Né? Muitos índios adotaram costumes dos portugueses, né? E muitos portugueses adotaram alguns costumes indígenas, como, por exemplo, alimentares. A aculturação, portanto, não é necessariamente sinônimo de mudança cultural, ou seja, de abandono, de troca, né? Como alguém troca de time, troca de religião, troca de mulher, né? Não é isso. É uma troca, não se trata de uma mudança radical cultural, mas sim de uma, uma troca no sentido de amistoso, no sentido de que você cede em algum ponto e a outra cultura cede em outro, e aí há uma aproximação. Não é necessariamente sinônimo de mudança cultural, não é apenas difusão de traços culturais, não pode ser confundida com assimilação. Então vamos ver o que é assimilação. A ideia de aculturação não é necessariamente sinônimo de mudança cultural. Salientamos que toda cultura muda. Não há cultura que permaneça estática, que não se transforme, pois a cultura é um eterno processo. A mudança cultural é parte de toda cultura. Entretanto, algumas mudam mais rápido, outras mais devagar. Veja, por exemplo, muitos grupos indígenas que, segundo o senso comum, dão a impressão de não mudar, mas isso ocorre. Não é que nós não os conhecemos direito. As culturas mudam não só devido às causas externas, isto é, elas não mudam apenas pelo contato com outras culturas, mas também devido a fatores internos da própria cultura, né? Ela mesmo vai se adaptando entre as gerações, vão tendo contato com ideias novas, dentro das próprias tribos, né, dos grupos, vão surgindo oposições, inovações, não necessariamente, então, essa mudança cultural viria de fora. E se a aculturação vem do contato com outros povos, confundi-la com mudança cultural é deixar de lado uma parte da mudança que é a transformação por fatores internos, a própria cultura. Portanto, a aculturação não é somente a difusão de traços culturais, pois ela é um processo maior e mais complexo do que a difusão, que pode ocorrer sem que povos entrem em contato direto entre si. Por exemplo, por meio de livros, revistas e filmes. Né? Hoje em dia, com a internet, temos essa divulgação, né, em massa. Então, isso é uma forma, assim, de aculturação, né, da gente estar tendo contato com costumes, hábitos, diversos povos, sem abrir mão sem que isso seja, de certa forma, uma conversão àquela cultura, mas simplesmente um agregamento que a gente traz. A aculturação não pode ser confundida com assimilação. Povos aculturados não são necessariamente assimilados, pois nem todo processo de acumulação, ou melhor, de aculturação, resulta na assimilação total de um grupo por outro. Aí o Dennis Cutt vai dizer de novo na mesma obra aqui, né? Na página 116 dessa obra dele, ele vai falar essa frase. Não se pode confundir a aculturação e a assimilação. A assimilação deve ser compreendida como a última fase da aculturação, fase, aliás, raramente atingida. Ela implica o desaparecimento total da cultura de origem de um grupo e na interiorização completa da cultura do grupo dominante.
Então, diferentemente da aculturação, que é um contato que vai existir entre duas culturas, mas onde elas mantêm as suas identidades, na assimilação, a gente vê que seria um estágio, né? Ou seja, um conceito interno da aculturação, onde a aculturação já foi totalmente completada. É isso que o texto diz, ou seja, a aculturação, quando ela é completada, então ela traz para si essa assimilação, certo? E aí, então, a cultura original, ela se descaracteriza totalmente. Então, aquele povo, ele perdeu as suas raízes, já não se lembra mais do seu passado, dos seus ancestrais, do seu vestuário, das suas crenças, até mesmo da sua ciência, né, ancestral. Tudo se perdeu, então aquele povo, ele pode-se dizer, então, que já foi assimilado, no sentido de já foi totalmente aculturado. Bem, o texto segue, né? É um texto, ele já está no finalzinho, mas eu não vou continuar lendo, depois vocês terminam aí. Mas a ideia-chave é isso, vocês perceberem que quando falamos de aculturação, falamos de uma aproximação entre duas culturas, né? De modo geral, nós falamos, mas onde elas permanecem ainda com certas raízes, identidades próprias. Quando a gente fala de assimilação cultural, a gente está falando de um determinado fenômeno social onde uma cultura ou várias culturas foram absorvidas totalmente e se perderam a sua identidade para a outra, né? Se referindo então a esse último estágio. Bem, com base nisso, vocês têm uma atividade aqui. Opa! Uma atividade aqui. Vocês vão entrar em sociologia, né? Vocês têm uma atividade aqui. Tem o link aqui do texto, vocês podem também baixar o texto. Esse mesmo texto está nesse link, está aqui. E aí vocês têm, então, uma atividade, algumas questões sobre esse texto para estar fazendo, né? Então, com base nesse texto que eu acabei de comentar e ler com vocês, qual alternativa abaixo corresponde ao pensamento de Dennis Cutt sobre aculturação? E para Dennis Cutt, aculturação é a mesma coisa que assimilação? Então, vocês têm aqui as questões, vão marcar questão correta, tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Eu vou encerrando aqui essa atividade. Entrem lá no Class 1, façam essa atividade e depois eu vou estar dando um retorno para você na próxima semana. Falou!